nas próximas horas. Dias de calor e de umidade, como os que nós estamos vivendo, são um perigo quando se fala no mosquito Aedes aegypti. É nessas condições que o risco aumenta e não só em relação à dengue. O mesmo mosquito pode transmitir a febre chikungunya e o zika vírus. Aliás, aqui em Porto Alegre já são 7 casos suspeitos de zika vírus em investigação. 6 foram notificados agora em dezembro e 1 em outubro. Segundo a Prefeitura da capital, todos estes 7 casos que estão sendo investigados foram contraídos fora da capital. Mas mesmo assim, nunca é demais falar em prevenção. E além dos cuidados com água parada, com lixo acumulado, o uso do inseticida é uma das maneiras mais eficientes de evitar o mosquito. Mas a gente se pergunta, como usar de forma correta? Será que você sabe? Queremos te ajudar e também tirar as nossas dúvidas. Para isso, conversamos com o repórter Paulo Ledur. Bom dia, Ledur. Bom dia, Simone. Bom dia, Daniela. E bem, hoje nós temos aqui um material todo ilustrativo justamente para tentar explicar inicialmente o uso dos inseticidas. Aqui, um que está se tornando bastante comum, que é um temporizador de inseticida, aquele que de tempo em tempo vai soltando, vai repelindo um pouquinho de inseticida. Aqui esse outro que é ligado à tomada, como a gente pode ver, tem um líquido, uma base aqui, e também ele vai vaporizando no ambiente. E esse outro aqui que é o mais usual, que é aquele jato, O pessoal acaba usando mais, acaba sendo o mais popular. Mas melhor do que eu para explicar isso, aqui está ao meu lado o coordenador geral da Vigilância de Saúde de Porto Alegre, o Anderson Lima. Bom dia. Bom dia. Anderson, qual dos 3 é o mais eficiente? Bom, cada apresentação dessas de inseticida tem uma característica, ela tem uma indicação. Nós pedimos que a população, quando utilizar um desses produtos, que ela verifique se ele tem o registro no Ministério da Saúde. É fundamental que tenha registro, que leia as instruções de como fazer a sua utilização. É fundamental dizer para a população que o inseticida ele só vai funcionar enquanto ele estiver em suspensão e se ele encontrar um mosquito. Se ele tem uma função limitada durante este período. Então, bom, algumas informações gerais. Não utilizar direto nas pessoas, jamais. No momento que for utilizar ele num ambiente, pedir que as pessoas saiam desse local. Cobrir a parte onde tem alimentos. Se for utilizar o inseticida num local em que depois haja a manipulação de alimentos, depois fazer uma limpeza sobre as bancadas, e seguir as instruções que o fabricante disponibiliza no rótulo. Agora, usar os 3 no mesmo ambiente pode tornar tóxico esse ambiente? Bom, uma das coisas que é importante que a população saiba é que nós não recomendamos o uso excessivo de inseticidas. O uso excessivo ele pode acabar desenvolvendo futuramente no vetor a resistência aos inseticidas. Então, por isso que nós mesmos usamos ele com muita cautela e com muita restrição, apenas sobre os casos suspeitos, para fazer aquela diminuição da população adulta, e nós investimos todas as fichas no controle larvário, a diminuição da população de mosquitos através da eliminação dos criadouros. Certo. Uma dica importante desse uso aqui, por exemplo, desse inseticida aqui, o ideal é colocar na parede, que é onde acaba pousando ali o mosquito? Perfeitamente. Ou direto na nuvem do mosquito, ou nas paredes onde o mosquito acaba pousando, e lembrando que ele só vai funcionar se tiver um encontro entre o inseticida e o mosquito. Não adianta a população imaginar que colocou o inseticida no ambiente e o ambiente está livre. E também essa aqui é uma medida que se soma às demais medidas que nós já estamos pedindo que a população tome, que são aquelas da eliminação dos criadouros domiciliares. Agora aqui, por exemplo, nós estamos num ambiente onde tem planta. Colocando um inseticida, eu posso comprometer a saúde da planta, desses vegetais? Bom, as doses, o uso excessivo, ele acaba prejudicando todos os seres vivos de alguma forma. Então, o uso com muita parcimônia, colocar nos locais específicos e usar outros tipos de contenção. Barreiras mecânicas, telas, mosquiteiros, roupas que cubram as áreas mais sensíveis. Então, esses também são cuidados bastante importantes. Okay. Por enquanto, muito obrigado ao coordenador geral de Vigilância de Saúde aqui de Porto Alegre, o Anderson Lima, mas a nossa equipe foi acompanhar como anda o mercado de repelentes.
Vamos conferir aí. Um produto simples que está sendo muito útil. Uma das principais armas contra o Aedes aegypti. Ainda mais agora, em época de dengue, chikungunya e zika. A gente encontra repelente em qualquer farmácia, seja em creme ou em aerosol. E não é muito caro não, viu? Aqui nessa farmácia varia de 7 até 15 reais. Apesar de evitar as picadas de inseto, principalmente agora, do Aedes aegypti, tem muita gente que ainda não está preocupada em usar esse produto. É o caso da Yara. Na casa dela são 4 pessoas. Ela disse que tem cuidado para evitar água parada. Mas quando eu pergunto do repelente... Vou começar a comprar hoje. Tu acha que é importante, né? É muito importante mesmo. Ter cuidado, né? A Tamires tem uma filha de 2 anos e também confessou que usa pouco. Não uso muito, meu cuidado diário mais era com o protetor solar. Mas agora que a gente está ouvindo falar, temos que cuidar mais diariamente das crianças também contra o mosquito. Vou usar esse verão direto nela. A transmissão do Zika vírus está assustando muita gente, principalmente mulheres grávidas, pois ele pode estar relacionado aos casos de microcefalia. A Rita está grávida de 5 meses. Ela saiu de uma consulta do pré-natal direto para a farmácia. A médica orientou que ela comprasse um repelente. É importante, porque no caso do bebê, né, Deus o livre, né, acontece alguma coisa, daí é importante, né. Veio garantir o teu. Vem garantir, Deus o livre. Nesta farmácia de Caxias do Sul, a procura aumentou. Em apenas 10 dias, foram vendidas 46 unidades, 8 a mais do que no mês de dezembro inteiro do ano passado. Não associamos a essa preocupação. Mas questão de época, o pessoal que está saindo de férias vem procurar para a compra, mas ainda não estamos associando a preocupação com o mosquito. O que deveria estar acontecendo já, né? Exatamente. É o que nós esperamos, né? Que essas vendas aumentem devido a essa preocupação que nós temos que ter e nos proteger, né? É o que todo mundo espera, até porque a prevenção nunca é demais. Bem, a reportagem começou aí falando de aerosol, o creme. Qual o repelente será ou é o mais eficiente? Quem responde essa pergunta é justamente o Anderson Lima, que é o coordenador geral de Vigilância de Saúde aqui de Porto Alegre. Qual que é o mais eficiente dele? Bom, Leduro, da mesma forma, cada um tem a sua especificidade, né? Nós alertamos que a população só use produtos com registro na Anvisa, né? Que siga as instruções e, muito importante, né? No momento em que vai, né, utilizar o repelente nas crianças, não, né, colocar na mão da criança para ela mesma, né, passar o repelente em si, porque daqui a pouco ela pode levar aos olhos, pode levar à boca, né? E isso é muito preocupante se isso acontecer, né? É bem importante também que as pessoas que tenham alguma dúvida possam procurar até o seu médico, né, aquelas que têm algum tipo de pele, né, que possa ter algum tipo de situação envolvendo o repelente, né, e utilizar aquelas medidas que a gente já falou anteriormente do controle mecânico, né, para diminuir a presença dos mosquitos. Tela, roupas de mangas compridas, o próprio mosquiteiro, né, e lembrando, né, a população de que a nossa meta é diminuir a população adulta de mosquitos. Então, as pessoas que, né, têm em casa, né, jardins, que possam, né, verificar a presença de água parada, que possam eliminar os criadouros, né? Porto Alegre tem um histórico desde 2000 de levantamentos do índice de infestação e 60% dos nossos criadouros são criadouros domiciliares. É o vasinho, é o potinho, é o ralo, a caixa d'água, não é? Então, né, se cada cidadão, se cada munícipe de Porto Alegre, né, fizer a sua parte com o seu controle vetorial, a sua busca por criadouros, nós vamos estar diminuindo em 60%, não é, então, a população de mosquitos, de uma forma geral. Certo. Agora, o repelente, a gente deve passar de quanto em quanto tempo? Qual é o ideal, se é que existe um ideal? Bom, cada repelente tem na sua estrutura, na sua indicação, não é, o tempo em que ele deve ser reposto. Lembrando que ele só funciona enquanto tiver o odor, não é, porque é desta forma que ele afasta o mosquito, né? Então não adianta passar o repelente e achar que está pronto, né? Tem que seguir as instruções que estão no rótulo, né, verificar o registro, né? Nós não recomendamos as fórmulas caseiras, não é, essas que não têm comprovação científica, não é, nós, como órgão regulador, né, nós recomendamos aquilo que tem registro na Anvisa e é sabidamente eficiente do ponto de vista, né, de fazer a eficácia.
É um exagero a mesma pessoa utilizar o inseticida no ambiente e também o repelente no corpo? Não, eu acredito que todas as medidas que visem o controle, elas são fundamentais para esse momento em que nós estamos, né? Nós não temos nenhum caso autóctono neste momento em Porto Alegre, nós temos alguns casos suspeitos, número de 7 casos suspeitos, e nós estamos fazendo todas as medidas de controle sobre esses casos. Então, as pessoas que colocam tela nas janelas, fazem a sua busca de criadouros, usam repelente e, no caso de nuvens visíveis, utilizam inseticida, elas estão cooperando com a diminuição da população adulta de mosquitos. Okay. Muito obrigado ao senhor Anderson Lima, que é o coordenador geral de Vigilância de Saúde aqui em Porto Alegre. Então, algumas dicas importantes, principalmente os cuidados com as crianças. É possível passar no rosto, sim, mas não deixe que a criança coloque no rosto, que um adulto faça esse trabalho. Daniela. Tá certo, obrigada, Paulo Ledur, trazendo aí as informações, orientações tão importantes que nós acompanhamos, não só aqui, para os moradores de Porto Alegre, mas para todas as cidades gaúchas.